E aí, galera! Estamos de volta aqui para nossa próxima aula, nossa última aula de genética. É uma pena, mas a aula de hoje tá coisa de outro mundo, viu? O tema da aula de hoje vai ser sobre biotecnologia, coisa que você nem imagina que acontece, mas acontece aí nos bastidores da ciência, coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente usufrui desses produtos e não sabe. Parece que é coisa de outro mundo, mas está muito mais próximo de você do que você imagina. Então, já sabe, né? Assista a aula até o final. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, coloca o seu nome lá no comentário e vem-se embora comigo aprender mais um pouquinho. Lembrando que minha saudade é do tamanho do universo. Tô morrendo de saudade de vocês, viu? Então, vem-se embora comigo, galera. Vamos lá! Então, professor, mas o que estuda essa tal de biotecnologia aí, hein? Essa biotecnologia, minha gente, é mais simples do que parece. Ela é coisa de outro mundo pelo que ela produz. Mas ela basicamente é a união de três campos: a biologia, a química e a tecnologia, qualquer ramo da tecnologia. A única regra para a biotecnologia é que a gente trabalhe com um ser vivo. E aí a gente pode transformar esse ser vivo, seja para curar uma doença, seja para melhorar esse ser vivo, ou pode melhorar simplesmente um produto que esse ser vivo libera, alguma coisa que ele sintetiza. Essa é a única regra, eu usar um ser vivo e melhorar esse ser vivo. Aí eu estou trabalhando com biotecnologia. O que a gente chama de coisa de outro mundo são as produções que ele pode fazer. E o que eu posso dizer para vocês, o que vem de futuro, talvez a biotecnologia seja a cura de toda e qualquer doença que a gente possa vir a ter, beleza? Basicamente, ela atua em 4 eixos. Tem muitos mais, mas esses são os 4 principais. Ela atua na seleção artificial, que é uma coisa que vem desde que o homem é homem, tá? E atua na engenharia genética. Esses dois campos têm como princípio inicial um melhoramento genético, então, melhorar a genética do indivíduo. Ela também atua na clonagem, que o princípio é clonar, é duplicar, é transformar você em mais de um indivíduo, e na terapia gênica, que esse é um ponto muito promissor da biotecnologia, que pode ser aí uma maneira da gente tratar doenças genéticas que hoje não tem sequer princípios de cura, beleza? Então, primeiro vamos falar sobre a seleção artificial. A seleção artificial ela vem sendo praticada desde que o homem decidiu, por exemplo, ter agricultura, desde que o homem deixou de ser nômade e decidiu plantar seu próprio alimento. Então a gente dá disso aí de mais de 10 mil anos. Por exemplo, se eu pego um milho aqui, a gente tem estudos que mostram que há 10 mil anos atrás, na região do México, agricultores locais, pessoas que viviam naquela região, começaram uma seleção artificial do milho. E o que é uma seleção artificial do milho? Nada mais é do que uma escolha de qual milho eu devo plantar e não devo plantar. E por que isso é biotecnologia, professor? Porque, olha, eu estou fazendo aqui um melhoramento da minha planta. Se você observar aqui nessa imagem, observa que tem uma moedinha ali, ó. Observa como era o tamanho do milho lá no início. Esse milho aqui, ó, o Teosinte é um milho ancestral. Geneticamente, se você for olhar as bases genéticas, o milho moderno e o milho ancestral eles são muito parecidos geneticamente, mas essas pequenas diferenças que eles possuem fazem essa grande diferença no seu produto. Então, aqui que o Teosinte tem uma semente bem murcha, bem dura, sabe, pouco suculenta, um milho de um milho ancestral, por exemplo, ele chegava a ter de 7 a 12 caroços só. Imagina você plantar, esperar aquele tempo todinho para ter 7 milhozinhos para comer. O milho atual, por exemplo, o milho moderno, ele pode chegar a ter numa única espiga até 500 unidades, até 500 caroços de milho. Então a gente tem aí uma vasta quantidade de aumento aí, né? A gente tem um aumento gigantesco entre um milho e outro. E como é que isso aconteceu? Da simples maneira de uma seleção artificial. Lá aqueles agricultores, ao perceberem que por variabilidade genética, por mutação, alguns teossintes nasciam melhores do que os outros, tinham um pouco mais de semente, tinham as sementes um pouco maiores, tinham as sementes um pouco mais vistosas, mais gostosas. Então o que é que ele fazia? Separava algumas dessas sementes para replantar e aqueles que nasciam que não eram tão saborosos, não eram tão bons, eles não replantavam. O fato de eu escolher quem vai se reproduzir, quem eu vou plantar e quem vai se reproduzir, é uma seleção artificial. E dessa maneira, aos pouquinhos, a gente chegou até o milho atual, que sofre agora modificações genéticas de um outro tipo, não mais artificial. Beleza? A seleção artificial ela pode acontecer basicamente de 3 maneiras diferentes na atualidade. A primeira é a aterose.
A heterose, lembra lá, hétero, diferente. Ela tem um princípio bem básico. Eu pego indivíduos de raças diferentes que sejam puros e junto para formar um indivíduo híbrido. Oxe, professor, isso aí não seria formar um vira-lata? É formar um vira-lata. A ideia da heterose é formar um vira-lata, mas não é qualquer vira-lata. Não é como formar um vira-lata que tem aí na rua de vocês latina a noite toda puxando o saco do lixeiro. É formar um vira-lata de valor. Um vira-lata que a gente chama de vigor híbrido. A palavra híbrido é de mistura e vigor. Aquilo que tem valor. Tá? Um exemplo clássico que acontece aqui no Brasil é um exemplo da raça girolando. O que é que acontece nessa raça, tá? Ela é uma mistura entre duas raças puras. Eu pego dois homozigotos, tá? Um homozigoto holandês e um homozigoto da raça Gir. A raça holandesa ela tem uma capacidade muito boa de produção de leite, diferente da raça Gir. Já a raça Gir, ela é uma raça mais robusta, muito mais resistente, por exemplo, à nossa variação climática, que a holandês não é. E qual foi a sacada? Eu pego um puro holandês e misturo com um puro Gir e vou formar um híbrido. Esse híbrido, conhecido como raça girolando, ele é tão bom com a temperatura como é bom com a produção de leite. Então eu consigo juntar características de dois indivíduos em um único indivíduo. Essa mistura forma um vigor híbrido, porque ele me tem valor. Ele não é só um vira-lata comum, ele é um vira-lata muito caro porque ele me tem valor econômico, tá? E aí, nesse caso, eu estou fazendo uma seleção artificial, porque quem escolheu misturar esses dois animais para formar um animal melhor não foi a natureza, foi o ser humano. Tranquilo? Outro exemplo de seleção artificial é a endogamia. O que é que acontece na endogamia? Endo para dentro, tá? Então, seria pegar o gameta e reproduzir com ele mesmo. É muito comum a endogamia ser feita com plantas. Lembra lá no exemplo do milho? Eu, quando escolhi que um milho era bom, eu replantei esse milho e fico cruzando ele com ele mesmo. Ele com ele mesmo, ele com ele mesmo, para garantir que todo milho que venha depois seja um milho tão bom quanto aquele. Esse processo é um processo endogâmico. Eu estou cruzando ele com ele mesmo. As plantas se dão muito bem com a endogamia. Quem não se dá muito bem com a endogamia são os animais. Tá? Eu citei na aula de ontem, quem pode assistir, por exemplo, sobre esses animais aqui, que são os tigres brancos. Os tigres brancos eles têm uma característica recessiva para a coloração da pele. Então, isso não é muito comum de acontecer. Não é muito comum você ter na natureza tigres brancos. Não é impossível, só não é comum. O que eu quero dizer é que no cruzamento dele com um tigre que tem a coloração, é mais comum que ele tenha coloração. Por quê? Porque é dominante. Isso é fato, a gente já trabalhou sobre isso. O dominante sobressai sobre o recessivo. Então, o que é que criadores de tigre brancos, principalmente criadores de locais que não são licenciados ou não são sérios, como santuários e zoológicos, fazem para sempre ter um tigre branco? Eles autofecundam esse tigre branco, ou seja, fecundam ele com uma prole dele. Ele com o filho, ele com a filha, ele com o neto, ele com a neta. Então, eles fazem o que a gente chama de cruzamento parental ou cruzamento consanguíneo. E esse processo é um processo endogâmico, porque está dentro da mesmo grupo genético. Ao invés de eu pegar grupos genéticos distintos, eu pego o mesmo grupo genético. Isso aí, para os animais, pode ser um problema. Por quê? Porque quanto mais recessividade, maior chance de terem anomalias genéticas. Tá? Então, quando eu vou fazendo essa aproximação endogâmica, pode me gerar aí uma problemática. Tranquilo? Nas plantas é ótimo, mas nos animais pode ser um problema. A heterose, eu pego indivíduos diferentes, puros e formo um híbrido. Já a endogamia, eu pego indivíduos iguais e faço com que eles ficam se repetindo e se repetindo. E o terceiro é a enxertia. A enxertia ela é exclusiva para as plantas, tá? A vontade de comer essa manga, deu vontade agora, viu? Ela é exclusiva para as plantas. E qual é o princípio do enxerto? O enxerto é quando você introduz uma planta em uma outra planta já pronta, já adulta. Então eu pego duas plantas adultas ou duas plantas em crescimento e ao invés de elas crescerem separadas e polinizarem, por exemplo, por flores, e aí tem um terceiro resultado, um híbrido, não. Eu quero que nasça uma característica em uma planta que não pode fazer aquela característica. Então imagina você pega uma manga tome e coloca numa manga espada. E aí você faz um pé de manga espada produzir manga tome ou manga rosa. E aí você tem um processo de enxertia. Ô professor, para que eu faria um enxerto? Qual a finalidade de fazer um enxerto? Tem uma finalidade excelente do ponto de vista econômico.
Olha que enxerto lindo esse que está aqui. Do ponto de vista econômico, isso tem um princípio. Qual é? Algumas plantas elas são mais resistentes a, por exemplo, água, vento, calor, tá? O próprio solo, enquanto outras plantas são mais frágeis. E algumas plantas têm frutos muito mais vistosos do que outras. Então vamos seguir o seguinte exemplo. Você tem um pé de manga que ele é extremamente resistente a qualquer condição ambiental e ele consegue extrair água mais facilmente e tem um porte muito melhor. E tem um desenvolvimento rápido, beleza? Mas não dá para ser perfeito. Então o que acontece com essa planta? Ela tem frutos que não são tão bons. Os frutos não são tão grandes, não são tão bonitos e não são tão saborosos. Em contrapartida, você tem uma outra planta que tem frutos que são deliciosos, grandes, bonitos, iguais a esses que estão aqui, que está me dando maior fome, igualzinho a esses, mas a planta é mais frágil, mais suscetível a problemas ambientais. Ela não é tão resistente quanto a outra. Então o que é que eu faço? Que tal se eu usar a estrutura de raiz e caule de uma e usar a estrutura de flor, folha e fruto da outra? Então eu vou lá e faço um processo de enxertia. Eu pego a base de uma, faço um corte e enxerto a outra. Então a parte de sustentação e de nutrição vai ser de uma planta, enquanto a parte de reprodução vai ser de outra planta. Então aí eu tenho um valor econômico. Beleza? Esses são os 3 tipos de seleção artificial. A gente vai falar agora sobre a engenharia genética, que é um outro ponto que a gente tem aí do melhoramento genético, um pouco mais atual e mais presente no nosso dia a dia, de uma maneira não tão visível como a seleção artificial. Beleza? Então vamos lá. E qual é o princípio da engenharia genética? Basicamente, a observação dos seres mais primitivos que a gente conhece na Terra, as bactérias. As bactérias elas têm a capacidade de modificar o seu DNA. A gente chama isso de DNA recombinante. E elas fazem isso de uma maneira natural. Isso é delas. E o que o ser humano fez? Observou como as bactérias fazem isso e decidiu usar isso a favor deles, para que eles pudessem modificar geneticamente alguns organismos a seu bem prazer ou a sua necessidade. Então, olha, basicamente eu preciso relembrar a estrutura de uma bactéria. É um organismo procarionte e unicelular. Vê que é um organismo simples que já faz engenharia genética sozinho. E a gente tão complexo não consegue fazer. Então a gente tem esse organismo, ele não tem núcleo definido, né? Ele não tem carioteca, mas ele tem DNA. Esse DNA se encontra em 2 maneiras diferentes. A gente tem um DNA principal, o DNA bacteriano, que está solto no citosol. Ele está lá no citoplasma, lá, todo espalhado. E tem trechos desse DNA que ficam em forma de círculo. A gente chama de DNA circular, que é o que ganha o nome de plasmídio, beleza? Então, o que o ser humano vai fazer com as bactérias é usar um princípio muito comum das bactérias no dia a dia delas, que é elas serem vetores, ou seja, levar algo de um lugar para o outro e poder fazer essa transformação. Para isso foi necessário observar como as bactérias conseguem alterar o seu DNA. Como é que elas fazem para esse DNA ser alterado? E aí, observando-se bactérias e bacteriófagos, para quem não lembra o que é um bacteriófago, é um vírus que infecta bactérias, percebeu-se que por ela não ter anticorpos, obviamente por ela ser unicelular, ela não tem uma célula para defender ela, porque ela está sozinha, ela tem um mecanismo de defesa chamado de um mecanismo de enzimas de restrição, que são como tesouras químicas capazes de cortar trechos de DNA. Então, as bactérias naturalmente conseguem se defender, por exemplo, da invasão de um material genético que não seja o dela, cortando esse DNA. É claro que nem sempre vai funcionar, mas é uma maneira muito legal dela fazer isso. É assim, por exemplo, que ela consegue juntar o material genético dela com o material genético de uma outra bactéria e fazer uma transformação, uma conjugação, uma transdução, que são maneiras de variabilidade genética de uma bactéria, beleza? Então, a capacidade dessas bactérias terem proteínas capazes de cortar material genético dá para elas uma estrutura que a gente não tem naturalmente, mas que a gente vai usar para o nosso bem, que são as enzimas de restrição.
É importante saber que as enzimas de restrição, por serem uma enzima, elas têm um sítio específico. Primeiro ano do ensino médio, estão lembrados lá, né? Enzimas são proteínas especiais, são proteínas capazes de acelerar uma reação, mas elas têm um único problema, elas são específicas. Cada enzima só serve para um substrato específico, para um sítio específico. Não ia ser diferente com as enzimas de restrição. Então eu trouxe para vocês aqui, ó, 3 exemplos de bactérias, elas estão aqui, 3 exemplos de bactérias que têm sítios específicos diferentes. Vocês sabem que o material genético ele é composto de bases nitrogenadas. Então eu trouxe aqui, ó, 3 bactérias, a Phonothece, a Bacillus e a mais famosa, a Escherichia coli, a E. coli, beleza? Então essas 3 bactérias, elas têm sítios de ações diferentes. Se você observar aqui, ó, tem essa partezinha sítio de ação, ela traz aqui 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas, em um conjunto de bases nitrogenadas. Esse conjunto 5 linhas, 3 linhas, você precisa lembrar da fita de DNA. Lembra que a fita de DNA é uma fita dupla, ela sobe e desce, então ela tem um lado e outro lado. E esses lados, eles são o que, galerinha? Complementares. Então, a base que tem de um lado, do outro lado tem uma base complementar. Timina para adenina, citosina para guanina. Então, eu posso dizer que o sentido que uma faz é o inverso do sentido da outra. Por isso que é o sentido 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. Elas são inversas, beleza? Então, olha, para a primeira bactéria, ela consegue cortar o DNA toda vez que ela tiver a seguinte sequência. Timina, timina, adenina, adenina, adenina. Então, 3 timinas com 3 adeninas, ela corta ali. Ela corta na primeira timina e na última timina, separando esse trecho de DNA. Separando esse DNA. Eu vou mostrar uma imagem aqui, ó. Você tem mais 2 exemplos aqui. Da guanina, guanina, adenina, timina, citosina, citosina para a bactéria Bacillus e da guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina para Escherichia coli, tá? Então a gente tem sítios, cada bactéria tem um sítio específico que consegue cortar com a proteína específica, mas todas são proteínas conhecidas como enzimas de restrição. De uma maneira geral, é isso aqui que elas fazem. Esse DNA que está aí é um DNA circular, observa ele ali, ó, um DNA circular que é o plasmídio. Lá em cima ele tem uma sequência. Tem lá a timina, citosina, guanina, citosina. Então ele tem essa sequência. Essa sequência é a sequência de clivagem. É o local onde ele clivar é cortar, tá, gente? É o local onde ele consegue restringir e cortar esse DNA. Então o que é que ele vai fazer aí? As proteínas, as enzimas vão chegar até esse DNA, vão perceber que esse DNA é a sequência que ele consegue se unir. Aí a gente tem um complexo chave-fechadura, se uniu e ali ela consegue acelerar a reação de quebra. E ela faz uma clivagem por enzimas de restrição. Quebrou, beleza? Quando ela quebra, esse sítio fica com um espaço. Saiu lá o DNA, ele está solto e fica um espaço. O que é que eu posso fazer aproveitando esse momento? Adicionar agora um novo material genético ali. Eu posso adicionar um material genético desde que ele tenha nas pontas a mesma sequência que tinha anteriormente. Para quê? Para que tenha um sítio de ligação. Igualzinho, beleza? Então eu vou lá, pego um novo material genético que o meio pode ser diferente, o caminho do meio pode ser diferente, mas as pontas são iguais. É quando ele se tocar, vai vir uma nova enzima agora, chamada de DNA ligase, que a função dela vai ser prender esse gene específico que eu quero a essa fita de DNA que já foi clivada. E aí vai ocorrer o que a gente chama de anelamento. Vai formar um anel novamente, ele vai se fechar. E ali você tem um ponto de ligação que forma um novo DNA, que chama-se de DNA recombinante. Na prática, para que eu preciso fazer DNA recombinante? A bactéria, ela faz isso muito bem para se proteger. Ela vai lá e corta e tira lá trechos do DNA, por exemplo, de um vírus, para que ele fique inativo. Ou o vírus pode fazer isso com a bactéria, cortar trechos e adicionar o DNA viral ao DNA bacteriano. E aí ele passa a tomar conta da bactéria. Vice-versa, tanto vírus quanto bactérias vão conseguir fazer isso daí. Por isso que eu posso usar a meu favor bactérias e vírus como vetores para que eu possa transformar o material genético. E aí, quando eu estiver fazendo essa transformação, esse DNA recombinante vai produzir o que a gente chama de OGMs. E o que são OGMs? Organismos geneticamente modificados. Como é que isso vai acontecer, pessoal? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um ser vivo que não consegue produzir, eu tenho um ser humano que não consegue produzir insulina, tá? Eu não sei se vocês sabem disso, mas quando o ser humano não produz insulina, obviamente ele pode ter problemas de diabetes, porque ele não consegue fazer com que o açúcar saia do sangue e vá para dentro das células para a produção de energia. Antigamente, muito antigamente, quando se descobriu o problema de diabetes por não produção de insulina,
a pessoa precisava injetar insulina, a insulina era produzida em animais, como por exemplo nos porcos. O que é que eu fazia? Eu dava uma alimentação rica em carboidratos para esses animais, para que esses animais produzissem insulina, jogassem para o sangue e eu pudesse retirar do sangue desses animais a proteína de insulina. Insulina é uma proteína, tá? É um hormônio proteico. E aí eu conseguia tirar esse hormônio proteico do sangue dos animais para colocar no sangue dos humanos. Mas veio, eu tenho que tirar esse sangue, fazer a separação da insulina, tirar tudo que não é insulina, depois purificada e entregar isso para o ser humano. Isso gera tempo e custo. Qual foi a ideia? Que tal se a gente pudesse fazer não ser humano, porque eu não posso transformar o pâncreas dele, já que não funciona, ainda não posso fazer ele ser funcional, mas se eu pudesse acelerar essa forma de produção. Então, olha a ideia. Eu pego um DNA humano, que seja saudável, que produza insulina, beleza? E eu vou procurar qual gene é responsável pela produção de insulina, que vai ser o meu gene de interesse, beleza? E eu pego lá uma bactéria. Então eu tenho DNA, tenho um cromossomo bacteriano e eu tenho um plasmídio. Eu vou tirar o que dessa bactéria? Vou tirar o plasmídio. Então eu vou pegar o meu gene de interesse e vou tirar. Como é que eu tiro o meu gene de interesse do DNA? Usando enzimas de restrição. Eu já sei qual é a sequência do meu gene, então eu vou usar enzimas que consigam cortar esse gene. Tirei o gene do DNA humano e pego o plasmídio. O que é que eu faço? Pego uma DNA ligase e junto o gene humano com o plasmídio bacteriano. E agora virou um DNA recombinante. Beleza? Até aí? Eu pego esse plasmídio e coloco de volta dentro de uma bactéria. Simples assim. Repetindo, eu peguei o DNA humano, vi o gene responsável pela produção da insulina. Fiz a clivagem com enzimas de restrição, tirei esse gene. Pego um plasmídio, uso o mesmo que eu usei para clivar o DNA humano. Clivo o DNA bacteriano, por quê? Porque eu quero que seja na mesma região, mesma especificidade. Cortou, depois eu junto os dois com a DNA ligase. Coloco de volta esse plasmídio numa bactéria. E depois eu coloco essa bactéria no meio de cultura. Quando eu coloco essa bactéria no meio de cultura, ela vai se duplicar. À medida que ela vai se duplicando, o que antes era um fragmento genético, agora são milhares de fragmentos genéticos. No caso do hormônio proteico insulina, a própria bactéria pode produzir. Por quê? Porque bactérias produzem proteínas. Então a bactéria começa a produzir uma proteína que não serve para ela, mas que serve para quem? Para o ser humano. E aí a gente tem, hoje em dia, a insulina produzida através de organismos geneticamente modificados por engenharia genética. As bactérias produzem insulina para o ser humano. Não preciso mais de um animal produzindo essa insulina. Sacou a ideia? Ah, professor, mas se ela não produzisse, eu teria esse banco genético aí com vários genes e poderia introduzir esses genes em algum organismo que pudesse produzir isso para mim, tá? No caso dos vírus, funciona do mesmo jeito. Observa lá, DNA viral e DNA humano. DNA humano e DNA viral. Tá lá os dois, beleza? Eu tenho o meu gene de interesse. Tá lá o trecho que eu quero do ser humano. E tá lá o DNA viral. Eu vou usar a mesma enzima de restrição em um e no outro. E vou cortar. Corto o pedaço do vírus, corto o pedaço do ser humano. O que é que eu faço? Junto os dois com a DNA ligase. Agora ficou vírus, ser humano e vírus. A parte do ser humano que está ali no meio é a mais importante, beleza? Porque é ela que eu quero codificar. E aí eu coloco isso de volta num vírus. Colocado no vírus, eu posso infectar um outro ser vivo com esse vírus. Por exemplo, eu posso infectar uma bactéria com esse vírus e fazer agora a bactéria ter esse DNA. Eu posso infectar o próprio ser humano com esse vírus e fazer esse ser humano ter esse DNA. Mas o fato é que, dessa maneira, eu consigo tirar trechos de DNA de um indivíduo que não tem, beleza? E mandar para um indivíduo que eu quero. É uma maneira que eu posso fazer. Então a gente chama isso aí de engenharia genética através do DNA recombinante. Eu recombino o DNA. Quando eu recombino esse DNA, eu formo organismos geneticamente modificados. Olha, cuidado que nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Existe uma diferença entre transgênicos e organismos geneticamente modificados. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Qual é a diferença? Ele só vai ser transgênico se o gene que eu adicionei a ele não é da própria espécie dele. Por exemplo, se eu faço lá, eu tenho um problema genético, eu não produzo insulina, hipoteticamente, meu pâncreas não funciona, e eu conseguisse adicionar nas células do meu pâncreas material genético que mandasse ela produzir insulina, eu estaria colocando células de uma outra pessoa que é da minha espécie
dentro de mim, mas é da minha mesma espécie. Então eu seria um organismo geneticamente modificado, mas não seria um transgênico. Agora, se eu coloco dentro do meu corpo algo que não é da minha espécie, aí eu sou um transgênico. E aí fica a dica. Toda vez que vocês enxergarem esse Tzinho numa embalagem, teve esse T amarelo aqui, ó, esse triângulo amarelo com um T preto no meio, isso é regra brasileira. Todo produto brasileiro tem que passar por essa regra. Toda vez que eu encontro isso aqui, é porque dentro daquele produto que você está comendo, existem genes que não são daquela espécie. São genes de uma outra espécie. O mais comum aqui no Brasil, soja, por exemplo, e a gente tem aí o mamão. Esses dois alimentos são geneticamente modificados no Brasil. A soja é a mais comum, tá? Quando você vai comer pipoca, quando você vai comer salgadinho, quando você vai comer qualquer coisa que leva soja. Ah, levou soja só na preparação. Usei óleo, por exemplo, de soja. Tem que ter lá o selo transgênico, porque o óleo de soja no Brasil, ele é transgênico. Tá? E por que esses seres vivos são transgênicos? Porque eles recebem genes de outras espécies para ficarem mais fortes, para sobreviverem a pragas, para poder reproduzirem mais rápido, tá? Então esse Tzinho indica isso. A maior parte dos transgênicos que são produzidos, eles têm como premissa a ideia de que eles vão acelerar e melhorar economicamente, tá, um produto. Se existem consequências para isso, no meu ponto de vista, existem diversas consequências do ponto de vista ecológico. Mas isso aí a gente deixa para trabalhar um pouquinho mais lá na frente. Mas vale sempre a reflexão. Se os transgênicos são alterações genéticas entre indivíduos de espécies diferentes, será que isso não gera um custo para o ambiente? Não gera um custo para a natureza? Fica sempre essa reflexão. Então existem diversas formas de transgênicos, não só vegetais, tá? Existe, por exemplo, transgênicos animais, como pessoas que fazem ovelhas sintetizarem proteínas humanas. Ah, o ser humano não consegue sintetizar uma proteína que é muito importante para ele. Que tal se eu fizer uma ovelha sintetizar essa proteína e essa proteína sai no leite? E aí ele pode tomar o leite dessa ovelha e aí, no caso, ele vai ter a proteína necessária para a vida dele, que seria uma proteína essencial, beleza? Um aminoácido essencial. Um outro exemplo muito comum é o exemplo ornamental. Quem conhece esse peixinho? Esse peixinho tem vários nomes, né? Tem o peixe zebra, eu conheço ele como paulistinha, mas ele também é chamado de peixe zebra. Ele foi um dos primeiros animais a sofrerem uma alteração no ponto de vista de transgênico, tá? Ele recebeu genes de outra espécie para que ele ficasse colorido. E esses peixinhos que estão aqui embaixo são goldfish. O goldfish nada mais são do que paulistinhas, nada mais são do que peixes zebras que tiveram genes alterados para terem coloração, para terem cor. Então ele recebeu genes de outra espécie para que ele ficasse colorido. Qual é o valor disso aqui? Só ornamental. Será que isso não pode gerar uma consequência ambiental? Não sei, fica a pergunta para vocês. Mas isso aqui é um valor ornamental, logo é um valor econômico, beleza? Existem alguns testes de transgênicos que nunca deram tão certos, mas seriam muito legais se eles dessem certos, como por exemplo essa planta. Isso aqui é uma planta de tabaco, tá? Então você tem aqui uma planta e que você colocou aqui, ó, genes fluorescentes. E aí você vai lá e coloca genes de vagalume dentro de uma planta. E o que acontece durante a noite? Ela fica fluorescente. Então imagina você pegar o vagalume, que é um animal, pega o gene que codifica a fluorescência e coloca dentro de uma planta. Uma das ideias iniciais, por exemplo, era fazer com que plantas de cannabis fossem fluorescentes, porque quando eu tivesse uma plantação no meio, uma plantação ilegal no meio de uma floresta, quando fosse de noite que eu passasse com um helicóptero, todas as plantas iriam acender e eu saberia que ali tem uma plantação ilegal. Infelizmente não vingou, mas olha que é possível aí, ó, eu trazer genes de uma espécie para uma outra espécie. Também posso fazer isso com animais. Olha esses ratinhos. O ratinho do meio não está fluorescente, tá vendo? Ó? Ele acendeu o branquinho normal da pele dele na luz UV, mas olha os olhos como estão normais. Os ratinhos da ponta, eles estão com as orelhas, com os olhos, com o focinho, com o rabo fluorescente, tá? Essa fluorescência veio de um gene que é codificado por águas vivas. Então tiraram o gene de uma água viva e adicionaram num rato, e o rato passou a ser fluorescente. Então, é claro que isso são testes, são só experimentos, não tem um valor agora mais econômico, né? Mas tem aí um valor experimental do que é possível e não é possível fazer com animais e plantas. Mas o fato é que o ser humano não tem barreiras
para engenharia genética. Por isso que eu disse a vocês que é uma coisa de outro mundo. Eu posso fazer 1 milhão de coisas, desde que eu passe por um processo chamado de bioética. Tá? O grande problema hoje é mexer com o ser humano. Hoje, mas a gente tem uma política muito forte aí sendo criada, por exemplo, com testes com animais. Quem sabe no futuro a gente tem uma política com testes com plantas. Mas por enquanto a única política concreta que a gente tem são testes com os seres humanos. A gente não faz testes com o ser humano ainda. Não sei no futuro. Mas a gente está fechando um pouquinho mais esse cerco e trabalhando um pouquinho para evitar esses testes com animais. Mas por enquanto ainda são liberados, em grande parte do ponto de vista científico, para testes de organismos transgênicos com plantas e animais. Beleza? Então, ainda dentro da engenharia genética, a gente tem a eletroforese. Também conhecido mais comumente como teste de paternidade, mas ele vai muito além disso, que é como eu consigo identificar traços genéticos de um indivíduo em outro indivíduo. Tá? Então, qual é o princípio que a biologia usa para fazer um teste de paternidade, para fazer um teste de crime? Tudo isso passa pela eletroforese. Tá? A eletroforese nada mais é do que esse equipamento aqui. É uma bandeja de gel que tem polos positivos e negativos, onde você coloca diferentes fragmentos de DNA, diferentes amostras de DNA, beleza? E essas amostras de DNA, elas vão caminhar do polo negativo para o polo positivo. Elas vão caminhar por dentro desse gel. O que é que acontece? É normal dentro do nosso organismo a gente ter clivagem de DNA. O DNA não é uma fita contínua, ela é cortada. Elas são clivadas, beleza? Eu coloco lá. Ainda dentro de engenharia genética, a gente tem a eletroforese. Na eletroforese, ela é mais comumente conhecida como teste de paternidade, mas ela vai muito, mas muito além disso. Ela serve para muito mais do que isso. Ela é nada mais, nada menos do que essa bandejinha que está aqui para vocês. É uma bandejinha de gel que tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo, onde você coloca amostras de DNA que foram previamente fragmentadas com o quê? Com enzimas de restrição. Então, imagina que eu pego o meu DNA, coloco no tubo e jogo enzimas de restrição lá dentro. Pego o DNA da minha esposa, coloco no tubo e jogo enzimas de restrição lá dentro. Pego o DNA do suposto filho, coloco dentro de um tubo e jogo enzimas de restrição lá dentro. Essas enzimas de restrição vão procurar sítios específicos, são a mesma enzima. Vão procurar e vão cortar. Só que como o nosso DNA é diferente, eles vão formar fragmentos de tamanhos diferentes. Alguns maiores e outros menores. O que acontece é que quando eu jogar esse DNA nesse gel, esses fragmentos eles vão se movimentar do polo negativo para o polo positivo. Se você olhar bem nesse desenho que está lá no cantinho, você vai ver que tem lá um fio vermelho e um fio preto, que seria o polo negativo e o polo positivo. E eles vão caminhar de um polo para o outro. O que a gente sabe é que quanto maior o fragmento de DNA, menos ele consegue se locomover. E quanto menor, mais ele consegue se locomover na placa, formando um rastro, um caminho de diferentes espaços entre um fragmento e outro que podem ser comparados no final. Então, basicamente, acontece isso. Eu coloco lá os fragmentos de DNA dentro dessa cuba e eles começam a caminhar. Olha aí o sentido da seta. Eles vão do polo negativo para o polo positivo. Eles começam a se caminhar. Os fragmentos maiores ficam próximo do polo negativo e os fragmentos menores vão mais próximos do polo positivo. Eles caminham um pouco mais. Depois que eu faço isso, eu pego essas folhinhas que estão dentro desse gel, porque existem placas de vírus dentro desse gel, e vou pegar essa placa e vou colocar folhas em cima dessa placa e pressionar. Para quê? Para marcar. Para fazer com que essa marcação que ficou, esse caminhar que ficou, que eu ainda não consigo ver com os meus olhos, que está lá numa placa de vidro, fique marcado num papel. Então eu vou colocar lá várias toalhazinhas de papel e vou pressionar. E aí depois eu pego essas toalhas e deixo elas secando, até que no final ela vira um filme fotográfico. E aí quando ela vira um filme, ela está marcada, cada tracinho em cada região, ficando mais ou menos assim, ó. Esses tracinhos que estão mais superiores são os fragmentos maiores. E esses tracinhos mais inferiores são os fragmentos menores, que foram andando. Teoricamente, cada linha dessa aí seria um indivíduo, em que eu posso comparar um indivíduo com o outro. E aí você faz essa comparação, que já caiu no Enem 2 vezes, algo mais ou menos desse tipo. Descubra quem é o pai. Tem várias opções e você olha lá. A mãe e a criança tem que descobrir se o pai é o homem A ou o homem B. O que é que você precisa saber? Todo o material genético que está na criança ou veio da mãe ou veio do pai. Então você tem que olhar para esses tracinhos.
Toda vez que a criança tiver um traço, esse traço tem que ter na mãe, ou tem que ter no pai, ou pode ter nos dois, beleza? Então, quando você observa aqui, ó, o primeiro tracinho que aparece na criança, primeiro fragmento que tem lá, que é o maior fragmento, que está mais próximo da parte superior, esse primeiro fragmento tem na mãe, então não precisa ter no pai. O segundo fragmento, que está aí, ó, ele aparece lá, ele não tem na mãe. Observa. Se ele não tem na mãe, ele obrigatoriamente tem que ter no pai. O pai A não tem, mas o pai B tem, olha lá. Estão observando? Quando você vai para o terceiro fragmento da criança, tem na mãe, então não precisa ter no pai. Já o quarto não tem na mãe, então precisa ter aonde? No pai. O quinto tem na mãe, não precisa ter no pai. O sexto tem na mãe, não precisa ter no pai. E o último não tem na mãe, então tem que ter aonde? No pai. Então a resposta dessa questão seria que o pai, muito provável dessa criança, seria o homem B, tá? Não o homem A. Pode ser que tenha uma terceira opção, né? Mas nas opções que tem aí, entre A e B, a resposta seria o homem B. Então, essa é a ideia do teste de paternidade, mas esse princípio é um princípio de eletroforese que pode ser usado, por exemplo, para identificar um crime, pode ser usado para muitas outras coisas além do teste de paternidade. Tranquilo? Belezinha até aí? Pronto, a gente vai agora para o próximo tópico, que é o tópico da clonagem. Então, agora a gente vai falar sobre clonagem, tá? Quem me dera ter um clone, né? Poxa, uma pessoa assim tão bonita, tão esbelte, tão legal. Imagina se ao invés de um tivessem dois. Mas as clonagens, elas são proibidas com os seres humanos. Algumas pessoas dizem que já foram clonados no ser humano, além do da novela. Algumas pessoas dizem que já foram clonados. Mas muitos acreditam que é apenas uma jogada de marketing. Quem quiser saber um pouquinho mais, joga lá no Google, clone de ser humano, não a novela, clone de ser humano, que vocês vão ver que tem uma empresa que jura que já clonou um ser humano, mas ela não mostra esse ser humano porque ela sofreria sanções bioéticas, né? Mas talvez para mim ela use isso muito como marketing da empresa para dizer que ela consegue clonar qualquer coisa que você precisar, beleza? A clonagem mais enfática que a gente tem, que foi a que abriu portas para todos os tipos de clonagens que a gente tem hoje. A gente tem muita clonagem no Brasil hoje, por exemplo, de gado, tá? A Embrapa, por exemplo, clona muito gado para que a gente tenha aí um material leiteiro e um material de carne muito bom. Ela não clona, mas assim, ela fiscaliza esses clones. Mas no ponto ideal que a gente tem de clonagem foi a clonagem do maior grande mamífero até o ponto, né, até aquele momento, que foi a clonagem de uma ovelha, que foi conhecida como ovelha Dolly. Dolly Guaraná, Dolly, Dolly Guaraná. A ovelha Dolly, ela é uma ovelha que já está morta. Infelizmente ela já morreu, mas que foi um trabalho muito grande, sabe? Porque diversas ovelhas precisaram morrer para que ela acontecesse. A clonagem ela é muito polêmica, né? O clone em si, ele é algo muito polêmico. Ele pode talvez trazer resultados favoráveis, mas dependendo da sua utilização, ele é muito polêmico. Centenas de ovelhas morreram para que a ovelha Dolly pudesse nascer. Quando eu digo morreram, porque os resultados que foram sendo gerados não foram sendo favoráveis. Ou morria durante a gestação, ou morria após o nascimento, ou morria prematuramente. Então, cada ovelha dessa que morreu seria um ser vivo que está morrendo. Imagina se esses testes fossem com o ser humano. Quantos bebês teriam morrido para que nascesse um ser humano saudável? E a ovelha dela ainda morreu de envelhecimento precoce, beleza? Mas enfim, como é feito a clonagem? O que serve para a ovelha Dolly serve para qualquer tipo de clone hoje, tá? Vamos usar aqui ela como exemplo. Então temos aqui duas ovelhas. Uma ovelha da espécie Blackface e uma ovelha da espécie Findocert. Observa que pelo desenho elas são ovelhas diferentes. Uma tem a cara branca enquanto a outra tem a cara preta. Beleza até aí? Ótimo. Eu vou lá na ovelha Blackface e retiro o ovócito dela. Retiro o óvulo não fecundado, o ovócito. Pego esse ovócito e retiro o núcleo. Olha aí, ó. Peguei a Blackface, cara preta, retirei o ovócito, o óvulo não fecundado, e retirei o núcleo. Ficou só a estrutura celular, beleza? Fui na Findocert, que vai ser a minha ovelha clonada, e pego uma célula da mama, que é uma célula já adulta, já germinada, já somática, com todos os cromossomos, beleza? E aí eu peguei essa célula mamária e introduzi o núcleo dessa célula mamária agora, essa célula, todo o seu material genético, eu vou introduzir ele dentro do óvulo sem núcleo. O núcleo do óvulo, que era um núcleo
com apenas metade do material genético, foi retirado e foi colocado um núcleo da célula mamária com todos os cromossomos dentro, com todo o material genético completo, dentro dessa estrutura do ovário. Eu pego, dentro dessa estrutura do óvulo, desculpa, eu pego esse óvulo e eu começo a fazer esse óvulo ter suas fases embrionárias. Eu vou dando para ele estímulos externos, como por exemplo, choques. Literalmente eu vou dando choques e esses estímulos externos vai fazer essa célula se multiplicar, até que ela vai formar a parte de mórula, onde a gente vai começar a ter os blastômeros, e esses blastômeros, essa fase de mórula, ela precisa ser introduzida no útero de uma outra ovelha. Eu pego uma terceira ovelha e vou usar só o útero. Essa terceira ovelha também é da cara preta, a mesma espécie da quem doou o óvulo, tá? Então eu pego agora o útero de uma terceira ovelha, de uma blackface, e vou introduzir esse embrião, na verdade, esse ser vivo, na fase de mórula, onde começa a se formar as blástulas. Então eu vou lá, ó, coloquei lá dentro do útero. O que é que vai acontecer? Anidação. Isso vai se prender ao útero e vai acontecer a gestação comum. E aí o final é que quando nasce, ao invés de nascer uma ovelha de cara preta, porque a quem deu o óvulo foi uma de cara preta e a que gestou foi uma de cara preta, mas o núcleo daquela célula era o núcleo de uma ovelha de cara branca, que era a Findocerte. E aí nasce a ovelha Dolly, que é uma ovelha de cara branca da espécie Findocerte. Ou seja, duas ovelhas Blackface deram origem a uma ovelha Findocerte. Então a gente tem um processo de clonagem que a ovelha Dolly era idêntica à sua mãe, mas que morreu precocemente. Esse processo de clonagem que está aqui, ele serve para qualquer outro processo de clonagem que você queira fazer hoje. É claro que você precisa estudar a fundo para que você não tenha as consequências que ele teve, né? A gente não tenha envelhecimento precoce e nem tenha tantas mortes durante o processo de tentativa, ok? O mais promissor de todos os processos da biotecnologia, a terapia gênica. Terapia é tratamento, né? Então seria um tratamento a nível genético. Que tal se ao invés daqueles comprimidos que você toma, se ao invés daqueles remédios que você precisa tomar para uma determinada doença, eu pudesse curar qualquer doença num ponto de vista genético? Essa é a ideia da terapia gênica. A terapia gênica ela pode ser in vivo ou em ex vivo, tá? Então a gente vai ver agora como acontecem as duas. Primeiro ponto da terapia gênica é que eu preciso das células de um organismo que esteja defeituosa e preciso de um vetor. Normalmente, o vetor de uma célula na terapia gênica são vírus, porque os vírus são organismos que conseguem afetar o ser humano de uma maneira muito fácil. Digamos o que a gente está passando agora nessa pandemia. Então, os vírus são vetores da terapia gênica e a gente vai corrigir células defeituosas de um organismo, tá? Primeiro, in vivo. O que é que eu faço? Eu vou pegar esse vírus e vou colocar dentro desse vírus o gene de interesse, ou seja, aquele gene que está defeituoso dentro do meu corpo, que está faltando no meu corpo. Eu tenho uma doença, eu tenho uma anemia, por exemplo, porque eu não tenho um gene específico. E aí o que é que eu faço? Eu coloco esse gene que está me causando anemia porque está me faltando dentro de um vírus. E depois eu introduzo esse vírus dentro do meu corpo. Como o vírus ele infecta uma célula e depois ele sai dessa célula e vai para outra célula e vai para outra célula, eu posso fazer com que ele infecte grande parte das células do meu corpo, fazendo com que elas se modifiquem e fiquem saudáveis. Essa é uma ideia de terapia gênica in vivo. Eu pego um vírus, só que ao invés de dentro desse vírus ter um material genético que me causa doença, tem um material genético que vai alterar o meu material genético defeituoso. E toda vez que ele entrar numa célula minha, ele vai corrigir nesse material genético, adicionando o seu material genético à minha célula. E aí eu tenho uma terapia gênica in vivo. E a terapia gênica ex vivo funciona assim. Eu vou pegar os vírus, beleza? E vou pegar minhas células humanas que eu quero corrigir, beleza? O que é que eu vou fazer? Colocar as duas dentro do mesmo local. Quando eu colocar as duas dentro do mesmo local, essas células, elas vão começar a infectar, esses vírus vão começar a infectar as minhas células dentro dessa placa, dentro desse ambiente de laboratório controlado. E todas as minhas células vão ficar geneticamente modificadas, elas vão alterar. Porque os vírus não estão nessas células. Eu tirei lá do meu corpo as células, coloquei numa plaquinha, joguei os vírus lá dentro. Elas começam a afetar essas células. Estão afetando, modificou as células. Depois que todas as células estiverem prontas, eu devolvo essas células para o meu corpo. Então isso é ex vivo. Isso funciona, por exemplo, quando eu quiser fazer uma transfusão sanguínea, eu quiser fazer uma transfusão de uma célula já corrigida para o meu corpo.
Qual é a diferença da in vivo para ex vivo? É que a in vivo eu vou modificar a célula dentro do meu corpo e a ex vivo eu vou modificar a célula fora do meu corpo e depois devolver ela saudável para o meu corpo. Esses dois mecanismos são mecanismos, obviamente, que precisam de muito mais estudos, mas que muito provavelmente é o futuro da cura de qualquer doença do ponto de vista genético que a gente venha a ter. Então, essa é a ideia da terapia gênica. Beleza, galerinha? A gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp e eu tô morrendo de saudade de vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau!